Vamos ao artigo 15, que traz que, se uma pessoa voluntariamente desiste de continuar a execução de um crime ou impede que o resultado se produza, ela só responde pelos atos já praticados. Para gravar então, José de novo decide roubar uma loja. Ele entra, mas antes de pegar qualquer coisa, ele muda de ideia e sai da loja. Nesse caso, José só responderá pelos atos que já praticou, como a invasão, mas não pelo roubo, pois desistiu voluntariamente. Um outro exemplo é José, que coloca veneno na comida de alguém, mas depois se arrepende e joga a comida fora antes que a pessoa a consuma. Neste caso, o José só responderá pelo ato de colocar o veneno, mas não pelo envenenamento, pois impediu que o resultado acontecesse. O artigo 16 trata do arrependimento posterior. Ele diz que, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, se o dano for reparado ou a coisa restituída antes do recebimento da denúncia ou queixa, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Para entender, imagine que Pedro rouba um celular, mas depois se arrepende e devolve o celular ao dono antes de ser denunciado. Nesse caso, a pena de Pedro será reduzida, pois ele reparou o dano voluntariamente. Artigo 17. O famoso crime impossível, ele estabelece que não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Exemplo: suponha que Paulo tenta envenenar João colocando açúcar no café dele, acreditando erroneamente que é veneno. Como o açúcar não pode causar o resultado pretendido, envenenamento, a tentativa de Ana não é punível. Outro exemplo é José, que tenta roubar uma casa que já está completamente vazia. Como não há nada para ser roubado, a tentativa de João é considerada impossível e, portanto, não é punível. Artigo 18. A diferença do crime doloso e culposo. No crime doloso, a conduta ocorre quando a pessoa quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo. Exemplo: José decide roubar um banco. Ele sabe que pode machucar alguém, mas mesmo assim continua com o plano. Se alguém se machucar, ele responde por isso porque assumiu o risco. Já o crime é culposo, quando a pessoa não quer o resultado, mas ele ocorre pelos famosos 3 institutos: a imprudência, negligência ou imperícia. Um exemplo do nosso dia a dia seria: Maria está dirigindo e, ao mexer no celular, atropela alguém. Ela não queria machucar ninguém, mas foi imprudente ao usar o celular enquanto dirigia. Artigo 19. Da agravação pelo resultado. Se o resultado do crime for mais grave do que o inicialmente previsto, a pena pode ser aumentada. Exemplo: Pedro dá um empurrão em Carlos durante uma briga. Carlos cai, bate a cabeça e morre. Pedro não queria matar Carlos, mas como sua ação resultou em morte, ele pode ter sua pena agravada. O artigo 20 fala sobre o erro, sobre elemento do crime, a popular e fascinante tese do erro de tipo. Vejamos, o que diz o artigo? Sobre o erro sobre elemento do crime. Se alguém comete um erro sobre um fato que é parte essencial do crime, isso pode excluir a intenção dolo de cometer o crime. No entanto, a pessoa ainda pode ser punida por negligência, culpa, se a lei prever. Para entender isso, inicialmente temos que dividir o erro de tipo em 4 partes. Primeiro, o erro na sua essência. Para isso, imagine que João pega uma bicicleta na rua, acreditando que é a sua, mas na verdade é de outra pessoa. João não tinha a intenção de roubar, dolo, mas cometeu um erro. Se a lei prever, ele pode ser punido por negligência. A seguir, temos que entender os parágrafos que o artigo 20 nos traz no parágrafo 1º, o erro justificado ou plenamente justificado. Para isso, imagine, se alguém, por um erro totalmente justificável pelas circunstâncias, acredita estar agindo de forma legítima, essa pessoa não será punida. Mas, e qual o exemplo de um erro justificado? Maria vê um cachorro solto na rua e, acreditando que está perdido, leva-o para casa. Mais tarde, descobre que o cachorro tinha dono. Maria não será punida porque seu erro foi justificável. No parágrafo 2º, traz o erro determinado por terceiro, ou seja, que é causado por outra pessoa. Neste caso, se alguém comete um crime por causa de um erro induzido por outra pessoa, essa outra pessoa será responsabilizada pelo crime. Exemplo de erro induzido. Pedro diz a Ana que pode pegar frutas de uma árvore, pois acredita que é pública.
Ana pega as frutas, mas a árvore é privada. Pedro, que induziu o erro, será responsabilizado. O terceiro e último parágrafo, o erro sobre a pessoa. Este acontece quando alguém comete um crime contra uma pessoa acreditando que é outra. Isso não isenta de pena. As características da vítima real não importam, mas sim as da pessoa que o agente queria atingir. Exemplo de erro sobre a pessoa. Carlos quer agredir João, mas por engano agride Paulo. Carlos ainda será punido pela agressão, pois a intenção era cometer o ato. O artigo 21 trata do erro sobre a ilicitude do fato. Basicamente, ele diz que o desconhecimento da lei não é desculpa para cometer um crime. No entanto, se a pessoa comete um crime sem saber que aquilo era ilegal e essa ignorância era inevitável, ela pode ser isenta de pena. Se a ignorância era evitável, a pena pode ser reduzida de 1/6 a 1/3. Exemplo disso, Adam, um turista estrangeiro, vem ao Brasil e sem saber compra um animal silvestre de um vendedor na rua. Ele não sabia que isso era ilegal no Brasil. Se for comprovado que Adam realmente não tinha como saber dessa lei, percebam aqui, ignorância inevitável. Ele pode não ser punido. Aqui, isenção de pena. Mas se ele tivesse como se informar facilmente sobre essa lei, ignorância evitável, ele ainda pode ser punido, mas com uma pena reduzida. O artigo 22 trata de situações em que uma pessoa comete um crime sob coação irresistível ou na hipótese de uma estrita obediência a uma ordem de um superior hierárquico. Nesses casos, apenas quem coage ou dá a ordem é punido. Para fixar, Joana trabalha em uma empresa e seu chefe a obriga a falsificar documentos, ameaçando demiti-la se ela não obedecer. Se Joana falsifica os documentos por causa dessa ameaça aqui sob ameaça, ou seja uma coação irresistível, ela não será punida. O chefe dela é quem será responsabilizado. Da mesma forma, se um soldado comete um ato ilegal seguindo uma ordem direta de um superior, ele pode não ser punido, mas o superior que deu a ordem será o responsável principal daquela conduta. O importantíssimo artigo 23, a exclusão de ilicitude. O artigo 23 traz as situações em que uma ação, que normalmente seria considerada crime, não é punida porque há uma justificativa legal. Essas situações são: incisos 1º, estado de necessidade; 2º, legítima defesa; 3º, estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito. Vamos entender cada um deles. No estado de necessidade, imagine que Ana está em uma trilha e de repente encontra um cachorro feroz que a ataca. Para se proteger, ela pega uma pedra e machuca o cachorro. Nesse caso, Ana agiu em estado de necessidade para proteger sua vida, ou seja, naquele momento ela não tinha outra forma, aquela atitude era necessária para salvar a sua vida. Inciso 2. A legítima defesa. José está em casa quando um ladrão invade e tenta atacá-lo. José reage e agride o ladrão a fim de o imobilizar, até a polícia chegar. Aqui José cometeu o crime de lesão corporal. No entanto, não será punido porque agiu agasalhado na legítima defesa. E o inciso 3. O estrito cumprimento de dever legal é aquele onde um policial causa algum dano na integridade de um criminoso. Para prendê-lo, ele está agindo em estrito cumprimento de seu dever legal. Lembrando que em qualquer dos casos previstos no artigo 23, o agente envolvido irá responder pelo excesso, ou seja, pelo dano que causar, além do